Olá pessoal, sou o professor Gustavo Dias, professor e coordenador do curso Prius. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma dica importante para vocês que estão se preparando para as próximas provas de concursos públicos e residências na área de enfermagem. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre a fisiopatologia da insuficiência renal. A insuficiência renal, como vocês sabem, é uma condição em que o rim torna-se incapaz de exercer as suas funções básicas de filtração glomerular, secreção e reabsorção tubular. Do ponto de vista evolutivo, ela pode ser classificada em aguda ou crônica, sendo aguda aquela que é reversível e crônica aquela que é permanente. O que acontece na insuficiência renal é que à medida que o rim perde a sua capacidade de filtração, esse paciente passa a ter retenção de sal, de água, de escórias, e aí surgem algumas complicações relacionadas a esse processo. Bem, a retenção de sal e de água causa uma sobrecarga volêmica. Esse paciente pode ficar congesto, pode desenvolver insuficiência cardíaca congestiva, pode até evoluir para um quadro de edema agudo de pulmão. Essa retenção de líquidos e de sal também tende a causar uma hipertensão. No caso, essa hipertensão é aquela hipertensão que nós conhecemos como hipertensão secundária, aquela hipertensão que acontece por conta da insuficiência renal ou por alguma outra patologia. A retenção de escórias nitrogenadas, derivados aí do metabolismo proteico, vai gerar um quadro que nós conhecemos como azotemia ou uremia, ou seja, seria o acúmulo de catabólitos nitrogenados. Em especial, a gente tem a ureia e a creatinina. Outra coisa importante que acontece na insuficiência renal é que esse paciente perde a capacidade de excretar potássio devido à não atuação do hormônio aldosterona. A aldosterona é um mineralocorticóide essencial para excreção de potássio do nosso organismo. Portanto, o paciente renal crônico é um paciente retentor de potássio, é um paciente que faz hipercalemia, e essa hipercalemia pode induzir a sérias arritmias cardíacas, sendo muitas das vezes necessário o processo de diálise para a remoção do potássio desse paciente quando ele não responde às medidas farmacológicas para a depleção de potássio. Outro eletrólito que a gente tem uma alteração importante é o cálcio. O paciente renal, ele tem um quadro de hipocalcemia, tem comprometimento de ativação da vitamina D, do colecalciferol, não consegue absorver cálcio adequadamente, o nível de cálcio desse paciente tende a diminuir. A diminuição do cálcio gera manifestações clínicas típicas, que seriam sinais de tetania, sinais de espasmos musculares. Esse paciente pode apresentar o famoso sinal de Trousseau. Sinal de Trousseau é aquele sinal em que o paciente faz um espasmo carpopodal, aquele movimento com as mãos. E o sinal de Chvostek, que é aquele sinal em que quando a gente faz uma percussão no nervo facial, ele faz um espasmo da musculatura da face. Ok? Sinal de Trousseau e sinal de Chvostek são sinais bem típicos nesse paciente com hipocalcemia que pode acontecer devido à insuficiência renal. Um dos mecanismos compensatórios seria o hiperparatireoidismo secundário. A glândula paratireoide começa a produzir maior quantidade de paratormônio e esse paratormônio vai gerar uma descalcificação óssea para tentar manter o nível sérico de cálcio. Logo, o paciente com hipocalcemia passa a ter sinais de tetania, sinais de espasmos musculares e descalcificação óssea devido ao hiperparatireoidismo secundário. Daí a importância da reposição de cálcio e vitamina D no paciente renal. Outro problema importante que acomete o paciente renal crônico, principalmente, é a anemia. O rim é importante para a produção do hormônio eritropoetina, que vai estimular a medula óssea a produzir hemácias. Logo, a deficiência de eritropoetina tende a causar anemia crônica no paciente renal crônico. A acidose metabólica também se desenvolve, uma vez que o rim torna-se incapaz de excretar hidrogênio, e aí ele não consegue manter o nível sérico do nosso principal tampão, que é o bicarbonato. Então esses pacientes renais tendem a ter uma diminuição do pH sanguíneo, uma diminuição do nível sérico de bicarbonato, que culmina em um quadro de acidose metabólica. Pessoal, essas são as principais alterações clínicas e laboratoriais que acontecem na insuficiência renal. Grande abraço para vocês e fiquem com Deus.